화끈하게 우리 party hey Friday night to the Fala pra gente, o que diferencia a construção de coreografias dentro e fora da Pump? Assim, geralmente as pessoas podem pensar que a maior dificuldade é só pegar as setas, fazer uma coreografia que você pega as setas, só que o problema não é só isso, você vai estar em frente a uma plateia que está olhando diretamente para você e é diferente, você tem que se preparar por bastante tempo, não é uma simples coreografia, você tem que pegar as setas, você tem uma pressão, tem que fazer uma coreografia que ao mesmo tempo precisa de um figurino bom, precisa de animar a plateia e precisa ter uma atuação convincente, você não pode fazer uma coisa que seja só dança, tem que ser todo um conjunto. Bom, aí você falou então que é uma boa coreografia, não é isso? Ou o que diferencia dentro e fora da Pump? Eu não entendi se você respondeu as duas coisas ao mesmo tempo. Acho que eu respondi as duas ao mesmo tempo. Porque fora da máquina, você pode fazer só uma dança que todo mundo vai ficar impressionado, todo mundo tá olhando só para, sei lá, suas costas e vai se impressionar. Na máquina não, você tem que fazer uma impressão facial, uma roupa diferente, uma atuação, você tem que interagir com a música, o que não é necessário numa coreografia normal. Fala pra mim, por favor, qual é a posição do Brasil em relação ao Pump comparado a outros países, no que se refere à qualidade das apresentações? Eu acho que o Brasil está no top, questão das apresentações. Deu pra ver isso em, por exemplo, eu tomo como exemplo 2007, que os styles do Brasil eram, para mim, os melhores e que se conseguissem ir para o Mundial teriam ganho com certeza. Eu acho que são os melhores que estão aqui. Tem muitos poucos lá fora que chegam no mesmo nível. Entendi. Quando você vai avaliar, você avalia pessoas que montaram coreografias em cima de passos previamente definidos, o que não é comum na dança. Isso causa algum prejuízo quando você vai avaliar ou você acha que não? Na hora de avaliar, não. Pra pessoa que monta, sim, né? Mas na hora de avaliar, não. Eu nem considero isso. Eu nem tô olhando pra tela se a pessoa tá acertando ou não, tô olhando só pra pessoa que ela tá fazendo. O que importa é que ela consegue fazer de modo natural, não parecer que ela tá tendo que pisar nas setas. Fazer o movimento fluir mesmo. O que é necessário para se tornar um avaliador? Acho que primeiro você tem que conhecer a dificuldade que alguém tem para fazer aquela coisa. Se você vai avaliar algum quesito, no que quer que seja, você tem que ser um conhecedor naquela área. Por exemplo, na Pump, se você vai avaliar um style, é bom que você também seja um style, ou pelo menos que você tenha já experiência vendo essas coisas. Você tem que saber a dificuldade de criar uma coreografia, no que as setas vão influir, o que é bom fazer em tal parte, ver a criatividade da pessoa. Tem que ter um pouco de experiência fazendo e um pouco de experiência avaliando sempre. São coisas boas. E ter sempre um pouco de bom senso. Beleza. E na sua opinião, quando um pumper se torna de fato um dançarino? Acho que dançar é você se expressar. É você escutar aquela música, ter aquela emoção e colocar aquilo na ponta. Quando você joga, para pegar uma pontuação boa, quando sua mente está pensando em pontos, eu acho que você não está dançando ainda. Quando a pessoa está realmente dançando, ela não está se preocupando muito com a nota que ela vai tirar ou com a pontuação que ela tem. Ela está se preocupando em passar a emoção que ela está sentindo, porque isso é dança. É você ter aquela emoção e passar aquele sentimento. É isso que o bom dançarino faz, ele passa o sentimento dele para os outros. Quais são as maiores dificuldades para se compor uma coreografia na Pump? Para se compor uma coreografia é bem difícil, porque você tem que entender a música, entender o que você quer passar na música, até o próprio figurino que você quer passar para a música importa, os passos que você quer passar tem que ser uma coisa ritmada, tem que ser uma coisa com um contexto, um enredo. Aí a dificuldade que muitos stylers têm, muita gente que está começando, é justamente isso. A ideia do que passar na música. Se você tem uma música que ela é muito elétrica, que ela tem muita batida, se você faz uma coreografia que é meio parada, ela fica meio de um lado para o outro, de um lado para o outro. Se você tem uma música que é meio parada e você põe muito movimento, fica uma coisa meio estranha. Justamente isso, você tem que ver a música e a ideia da música, a ideia da coreografia. Aí você tem uma coreografia com um enredo, com um contexto. Na sua opinião, o que caracteriza uma boa coreografia na Pump? Bom, uma boa coreografia ela é caracterizada muito pela performance do coreógrafo ou do participante. Ela é caracterizada pelo que você expressa,
não muito o que você quer passar, mas o que você expressa. Se você quer passar uma ideia de estou feliz, mas você não passa essa ideia de estou feliz, só está querendo manter essa ideia de estou feliz, não fica uma coisa boa. Você não tem que dançar por dançar, você tem que dançar pra dançar. Você tem que subir e botar, estou aqui pra dançar, o mundo ficou branco. O mundo ficou branco pra mim, agora é a minha música, eu e minha coreografia. Acabou. Você termina a coreografia, você se sente bem, você dizer, tô aqui feliz, tô aqui bem. Tô aqui bem, terminei minha coreografia, passei o que eu queria passar. E é isso, terminar a coreografia, rebo um abraço com a galera, dizer, olha, entenderam? Entendi, beleza, minha coreografia tá perfeita. Mas se você passa a sua ideia muito bem, você é um ótimo styler. Não existe isso, não tem esse negócio de bom e mal. Passou a ideia, você tá no ranking. Dessa. César, conta pra gente, você mesmo sem ser um coreógrafo, mesmo sem ser dançarino, mas conhece bastante pump, já há muitos anos. Como você aprecia uma coreografia de pump, mesmo sem fazer? Então, o que é difícil de achar hoje em dia é coisa nova, né? Tipo, coisas de fora da pump, fora da dança, inserida na dança. Por exemplo, o que a gente viu aqui no campeonato, que o cara juntou temas de filme e de filme antigo, de música, de eletrônica, junto com a pump. Não é só aquela coisa de dancinha sexy, manobra, sabe? Que a gente vê por aí bastante. É legal ver ideia nova de jeito diferente também. É o que eu mais gosto de ver, gente nova crescendo, com ideias novas. Acho bem interessante. Vamos para a segunda pergunta. Pronto. Beleza, segunda pergunta. Se você visse coreografias típicas de pump realizadas fora da máquina, qual seria a sua interpretação? Você continuaria encarando como dança? Então, a dança até seria, né? Porque o que eles fazem na pump é a dança. Só que eles encaixam a dança nas setas. Então ficaria estranho a coreografia exatamente fora da pump. Eles teriam que adaptar para dançar sem as setas no pé, né? Porque o movimento da perna seria diferente, que ele ia poder explorar mais os movimentos sem ter que seguir a seta. Assim como um cara que dança muito bem fora da pump, se ele viesse pra pump sem conhecer, ele ia ficar meio estranho também. Se ele não conseguisse encaixar o estilo dele nas setas. Eu acho que tem que conciliar e adaptar os movimentos e os estilos de dança, senão fica estranho. Pronto, tá gravando. Oi, Dino. Oi. Oi, Dino. Dino. Conta pra gente, de uma forma resumida, a história das principais competições no Brasil e no mundo. Pois é, eu comecei a jogar pump em 2002. Naquela época não tinha competição, pelo menos lá em Belo Horizonte. Então era uma coisa muito for fun mesmo, sabe? Muito de diversão. Ninguém jogava pra competir, ninguém queria ser melhor que o outro, essas coisas. A gente queria se superar e quando alguém que era mais ou menos do nosso nível fazia alguma coisa que a gente podia fazer, a gente dava o sangue e queria correr atrás. Mas não era por causa de competição, por causa de campeonato, nada. Aí eu comecei a conhecer os campeonatos de São Paulo, começaram a me falar que em São Paulo tem campeonato e que separa mulher de homem, que é campeonato feminino, e pra mim isso nem existia, sabe? Eu jogava com os meninos e era uma coisa assim, completamente diferente. Aí as competições começaram a se alastrar pelo Brasil. Todo mundo começou a fazer, ficou assim, começou a crescer muito o espírito competitivo e o pessoal acabou, sei lá, eu acho que com o passar dos anos isso acabou subindo a cabeça um pouco. Ainda mais depois que surgiu o WPF, surgiu esse negócio de premiação em dinheiro, surgiu viagem para o exterior de graça, todas essas coisas, eu acho que tem muita gente que só treina por causa disso e que não tem vergonha nenhuma de falar. Oi, Dino. Quando é que o hobby se torna um compromisso? Pois é, pump inicialmente é sempre um hobby, eu acho que, sei lá, sempre deveria ser, mas infelizmente ou felizmente, uma hora acaba se tornando um compromisso dependendo da maneira que você vê. Tem gente que se compromete com o pump por causa de saúde, que precisa emagrecer, tem gente que se compromete com o pump porque começa a jogar e começa a ficar muito bom, e aí todo mundo começa a botar pilha, tipo, vai lá, cara, ganha lá, representa a nossa cidade, sabe? Isso é uma coisa que acontece muito. Mas o que eu acho principal, assim, é quando você tem um clube ou um time, ou um país que seja ao que representar, e você acaba tendo que, sei lá, treinar pra mandar bem e não fazer só por você, mas por eles também, sabe? Não é aquela coisa de,
hoje eu tô afim de parar de jogar, vou parar de jogar pump pra sempre. Não, tipo, não é só o meu time ali que tá esperando uma coisa de mim, uma estrelinha a mais na camisa. O meu país, assim, por exemplo, no WPF, o meu país tá esperando uma coisa de mim, sabe? Eu não posso simplesmente parar de jogar do nada. Aí é complicado, às vezes o seu compromisso é com você, às vezes é com os outros, mas eu não acho que seja uma coisa de todo ruim, não. É só saber lidar. Qual a importância de eventos como os nacionais? Nossa, esses eventos, esses nacionais são importantes por dois principais aspectos, na minha opinião. O primeiro deles é a grande confraternização entre os jogadores de diversos lugares do país. Já encontramos até eventos aqui no Brasil com presença de pessoas de fora do país que vieram aqui para nos prestigiar. Essa confraternização é gigante, é uma importância muito grande, E o segundo fator é a divulgação do próprio local do evento, como neste caso a gente está falando de Maceió, que esse evento fez com que a cidade crescesse muito neste meio. E eu fiquei muito impressionado com o resultado. Beleza, a próxima então. Em quais sentidos a dança na pump pode se aproximar de um esporte? Eu consideraria a dança na pump os campeonatos de dança na pump muito próximos dos congressos de salsa, de danças de salão, de várias danças que existem pelo Brasil, pelo mundo. Nossa, eu não sei nem como é que eu explico direito essa pergunta, essa resposta, mas eu compararia muito a importância da pump, dos campeonatos de dança na pump, com a importância desses congressos, desses campeonatos de dança ao redor de todo mundo. Cara, se for culpa eu edito depois, pode ficar à vontade. Quer falar mais alguma coisa? Eu falo. Tô away.